Bom, no episódio de hoje, eu tô trazendo aqui, não ser especialista em nada, né? Eu só trago aqui as minhas opiniões dos livros. Hoje consegui trazer aqui uma pessoa que é realmente especialista no assunto do livro. E, bom, te apresenta aí, Fabrício. E aí, pessoal, meu nome é Fabrício e eu sou físico médico, na verdade, né? Eu sou formado em física, mas a gente tem uma linha de formação em física médica, que é basicamente a física que atua aplicada à medicina, né? Física das radiações. Sou especialista, sou quase especialista, na verdade, praticamente agora no final do mês já concluo a especialização em física médica do radiodiagnóstico, que é a aplicação da física no ambiente hospitalar utilizando raio-x. Uhum. E a gente tem aí três tipos de especialização para física médica, os principais, pelo menos, né, dentro do hospital, que é a física médica do radiodiagnóstico, da medicina nuclear e da radioterapia, cada um atuando em ambientes diferentes do hospital, né? E aí eu acabei optando aí pelo radiodiagnóstico. Sim, sim. O Fabrício, para quem não... eu, antes do Fabrício entrar nessa profissão, assim, o Fabrício é um dos meus melhores amigos, e a gente conhece desde a sétima série, eu acho, e há vários anos. E, a gente tá ficando velho, né? Muito velho. eu comecei a conhecer isso mais por ele ter entrado nessa faculdade e começar a se especializar, né, nesse meio da física médica. Basicamente é o profissional que, eu vou resumir aqui, tá? É o profissional que lida com as máquinas de raio-x nos hospitais, fazem as manutenções, vê se está tudo certo, quando tem que trocar peça, essas coisas, e acho que também acabam meio que se envolvendo com os pacientes, né, de certa forma. Na verdade, a manutenção propriamente dita a gente não faz, né? O que a gente faz é o controle de qualidade dos equipamentos para garantir que a radiação que ele está emitindo, por exemplo, no caso de equipamentos emissores de raio-x, né, seja coerente com aquilo que ele está dizendo que está emitindo, né? Porque uma coisa é um painel eletrônico, ele está me mostrando que está emitindo tanto tempo de radiação quanto de radiação, e outra coisa é o que realmente ele tá operando, né? Então a gente faz esse controle de qualidade para prevenir, na verdade, possíveis problemas e para fazer essas manutenções preventivas, né? E aí a manutenção é feita pela engenharia, né? E aí a gente atua também na questão, a nossa maior atuação é a radioproteção, né? Então a gente, além de garantir que o equipamento esteja conforme, a gente também treina o pessoal que opera esses equipamentos, né? E também faz otimização desses que a gente chama de protocolos, né? O que é um protocolo do equipamento? É o conjunto de informações que eu reúno ali para emitir a radiação, as características daquela radiação, como a energia, né, daquele feixe de radiação, o tempo de exposição, a corrente que é utilizada para formação. Isso tudo o conjunto disso é o protocolo. O protocolo vai definir, assim, basicamente a característica do meu feixe. E a característica do meu feixe, ela pode ser só benéfica ou pode acarretar num dano para o paciente, né? Então, o nosso trabalho é proteger o paciente e os profissionais que trabalham com radiação para que nenhum deles sofra nenhum tipo de dano. Sim, sim. Bom, para quem já tirou raio-x, eu já tirei muito raio-x quando eu era mais novo, porque eu me quebrava toda hora. As enfermeiras, enfim, as pessoas que estavam tirando raio-x, elas me davam assim uma placa de chumbo, às vezes um colete de chumbo em determinadas partes do corpo, para que eu não tivesse, sei lá, não tivesse efeito da radiação negativa, assim, esses protocolos que tu menciona. A gente protege com esses materiais que a gente chama de equipamentos de proteção individual, né? A gente chama de EPI. O EPI, ele é um material, é uma borracha enriquecida em chumbo, né? Com equivalência em chumbo que barra a radiação. Então, por exemplo, se tu vai fazer um raio-x de tórax, né? Que é o mais comum aí, tu pode colocar, por exemplo, um EPI na tua cintura para a radiação não chegar nas tuas gônadas. Por quê? Porque a gônada é um dos órgãos mais radiosensíveis, né? Ou seja, o efeito da radiação nas gônadas, ele é potencialmente maior do que alguns outros órgãos. A gente tem alguns órgãos mais radiosensíveis. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exposição, o ideal é proteger os órgãos que eu não tenho interesse em ver na minha imagem. E aí, além da proteção, a gente também trabalha na qualidade da imagem, né? Não adianta eu reduzir a dose ao máximo
e não ter uma imagem de qualidade. Então a gente trabalha Sim. nessa balança, né? O que que é, para quem não sabe, inclusive eu, o que que é gônada? É o saco, né? Ah, tá. Sim, entendi. O saco No escrotal caso masculino. exatamente, ali tu tem que proteger porque, por exemplo, numa dose de radiação muito alta ali, tu pode ter um efeito que te torne infértil, por exemplo, entendeu? Ah, sim. Ah, É legal, claro que legal. num exame convencional aí que a gente faz no dia a dia, isso aí não, por causa da otimização dos protocolos, né, isso não acontece, Sim. né? Teria que ser uma dose de radiação bem mais alta, mas ele Uhum, é um órgão sim. radiosensível, né? Ah, entendi. Ah, beleza. Bah, já batemos um baita papo. Tu explicou bastante aqui. Deixa eu dar um geralzão do livro, né? O livro, bom, vocês já devem saber, já está no título do episódio. Se chama Vozes de Chernobyl. A autora, eu vou tentar falar o nome dela aqui, é Svetlana Alexievich. Certamente não falei certo, mas enfim. O ano original de publicação do livro é 1997, ou seja, 11 anos após o desastre de Chernobyl. A editora é a Companhia das Letras e o livro contém 384 páginas. Bom, o resumo do livro é basicamente o seguinte, assim, essa jornalista, ela compilou entrevistas que ela fez durante 3 anos com os sobreviventes do desastre de Chernobyl. Para quem não sabe, talvez poucas pessoas não saibam, né? O desastre de Chernobyl foi a explosão no reator da usina de Chernobyl, reator número 4 da usina de Chernobyl, durante um teste de segurança que eles estavam fazendo no dia 26 de abril de 1986. Então já se vão lá 30 anos, é isso? 86, 96, 2006, 2016, isso. É, 30 e poucos anos já desse desastre. E o livro foi lançado 11 anos depois e é um compilado de entrevistas. Ele é como se fossem cartas de pessoas, depoimento de pessoas que ou foram afetados pela explosão, bombeiros, militares que ajudaram no suporte enfim, depois na operação que se deu depois da explosão, ou esposas de maridos que tiveram que ajudar também no desastre, na recuperação do desastre. Enfim, é um relato bem cru e bem sincero assim dessas pessoas. A autora, ela não procura, ela não coloca a opinião dela em nenhuma parte do livro. Só no começo do livro ela explica primeiro o que o desastre, né, como é que foi o desastre, os efeitos desse desastre, mas a opinião é das pessoas que ela entrevista ali. Então é bem emocionante, assim, bem direto, e os efeitos que essa explosão causa no corpo, no ser humano, não só em termos físicos, mas psicológicos também, é bem forte, assim. Por isso que eu trouxe aqui um físico médico que, apesar de ter várias especialidades aí, tem o físico nuclear. Bom, o Fabrício sabe muito mais de radiação do que eu, mas eu achei válido trazer ele aqui. E o livro é isso, assim, e quando a autora, no começo do livro, ela explica a explosão, e até uma pergunta que eu vou fazer para o Fabrício agora, ela explica que a explosão aconteceu na usina e depois de alguns dias, essa radiação que saiu desse reator, né, que pelo que eu li assim no livro, era baseado em granito e outro elemento lá. Essa radiação começou a ser sentida na Europa inteira, porque aconteceu em Chernobyl, ali na região da Ucrânia, que hoje é a Ucrânia, a Bielorrússia, aconteceu na fronteira da Rússia, mas começou a ser sentida em toda a Europa e também foi sentida nos Estados Unidos e no Japão. Então, como é que essa radiação, ela explica que a radiação subiu tanto, em tanto volume, que o vento levou ela para outros países? Como é que esse elemento sobrevive, assim, a tanta viagem, a tantos elementos naturais, assim? Na verdade, o que acontece, explicando bem basicamente assim, né? A gente tinha lá um elemento que era o urânio Uhum, 235, né? E aí a reação nuclear é tu fazer uma fissão, né, nesse urânio para ele sim. produzir outros elementos, né? Porque o que determina a característica do elemento é Uhum, o número dele, o número atômico dele. Então, entendi. quando eu fissiono ele, eu mudo esse número e ele aí se torna um outro elemento. Ou, no Ah, caso sim. do urânio, ele é fissionado, ele se torna em dois novos elementos, né? Eu reparto ele mais ou menos no meio ali, e aí eu tenho Aham. dois novos elementos.
E aí a gente começa a produzir outros tipos de elementos também a partir de uma reação em cadeia, né? Porque Uhum. quando eu destruo, eu fissiono esse elemento, ele torna dois outros elementos que emitem uma nova radiação, né? E essa Uhum. radiação, por sua vez, vai fissionar outros elementos e assim vai, entendeu? Então eu vou ter Entendi. diversos elementos radioativos, né, produzidos ali. Claro que Uhum. alguns são os específicos de interesse da usina e Sim. outros são quando a usina está sob controle, eles estão ali sob controle, mas não estão sendo efetivamente úteis, né, para a Sim. finalidade. O que aconteceu na explosão é que esses elementos ficaram soltos, porque eu já não tinha mais o controle sobre eles, né? Então, Entendi. na explosão, partículas desses elementos foram para o ar e o vento Uhum. leva eles e eles não vão simplesmente morrer do nada, né? Sim. Eles vão ficar no ar. E aí foi aí que aconteceu o desastre, né? Porque daí Sim. eu tenho Sim. elementos radioativos no ar, o que normalmente eu não Uhum. tenho. E aí esse elemento radioativo, ele tem o que a gente chama de meia-vida. Uhum. Cada elemento radioativo tem uma meia-vida específica. O que que é a meia-vida? É justamente ele está num que a gente chama numa forma instável. Uhum. A gente tem os elementos estáveis e instáveis. Os estáveis são os naturais, vamos dizer assim, onde ele já está, Sim. tipo assim, ok. Até que ele chegue na sua estabilidade, ele está Uhum. emitindo radiação para perder essa energia e voltar para a sua estabilidade. Então Entendi. tem o urânio, o próprio urânio 235, né? Ele tem uma meia-vida de 700 e poucos milhões de anos, o que significa que ele fica Nossa. emitindo radiação até durante 700 milhões de anos para em 700 milhões de anos ele está na Uhum. meia vida dele. Então ele vai Entendi. precisar de mais 700 para meia vida dele. Então a meia Uhum. vida dele é basicamente infinita, né? Mas a gente tem elementos Nossa. radioativos que têm uma meia vida, por exemplo, de horas. Então Uhum. a cada sei lá 5, 6 horas cai meia vida, cai meia vida, cai meia vida até ele se tornar estável. O Césio Entendi. 137, por exemplo, que teve o acidente de Goiânia, né? Ele tem Uhum. uma meia vida, se eu não me engano, de 30 e poucos anos. Então, Hum. supondo que a atual atividade dele lá seja de, sei lá, 100, né? Não vão botar Uhum. unidade aqui, só em números. Sim. Em 30 anos ele vai estar em 50, em 60 anos ele vai estar em 25, e assim vai, entendeu? Entendi. Então ele vai Entendi. reduzindo essa vida dele a cada meia vida. Uhum. Entendi. Então, É. os elementos que percorreram pelo ar são elementos de meia vida muito longa. Sim, sim, sim. Bah, e imagino, e o que traz no livro, assim, nas entrevistas, é que realmente na explosão em si morreram, acho que 2 ou 3 pessoas na usina, ou talvez um pouco mais, na explosão em si, É. né? Só que os Aham, aham. efeitos dessa explosão, dessa radiação no ar, nas cidades em volta, nas aldeias que tinham em volta, Chernobyl, tem a Pripyat também, que era uma cidade próxima, Sim. foram devastadores, assim, que estão durando, a princípio, até hoje, né? Até hoje a gente vê essa Sim, radiação lá. sim, com É. certeza. É porque, na verdade, o que acontece é que o efeito da radiação, a gente tem dois tipos de efeito que a gente estuda, da radiação Uhum, no tecido biológico, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o efeito que a gente chama de estocástico e o uhum, efeito determinístico. O efeito uhum, determinístico, ele é o quê? Tu foi exposto a uma taxa X de radiação que eu posso uhum. determinar que tu vai ter uma consequência, um dano biológico, né? O efeito Entendi. estocástico é desse limiar X para baixo. Então, tipo assim, tu Uhum, foi exposto a uma radiação relativamente baixa. Eu não tenho como sim. garantir que tu vai ter um efeito. Se tu tiver um efeito, ele pode ser muito tardio. Por exemplo, assim, eu Uhum, fiquei internado no hospital ali e fiz 10 tomografias numa semana. Praticamente uhum, impossível isso acontecer, né? Mas a gente nunca sim. sabe. E aí lá tu tinha 20 anos. Aí quando tu tinha 50, tu começou com uma dor de cabeça, aí aquilo ali evoluiu para um câncer. Não tem como tu provar que foi a radiação, entendeu? E aí a gente chama Entendi. isso de estocástico, porque o que acontece? A radiação interage com o teu material genético e Uhum, causa um efeito que na hora ele não é perceptível. Mas daqui a alguns anos, durante o teu desenvolvimento,
ser reproduzido aquele erro, e aí, Uhum. por causa daquela interferência, né? E aí ele Sim. copia aquele material danificado, tu gera um dano biológico ali uns anos depois, só que esse dano biológico pode ter sido associado a outra coisa também, e não necessariamente a radiação. Então a gente Ah, não tem como entendi. determinar que foi a radiação o causador desse dano, né? Sim, sim, do câncer, no caso. E é legal tu trazer isso Exatamente. porque a primeira entrevista do livro... Ah, e para quem não sabe, esse livro, ele serviu como base para uma série da Netflix não, da HBO, que foi Uhum. lançada, acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, tem 7 episódios de uma temporada só, que é uma série bem premiada, assim, bem renomada e que fala realmente dos efeitos. E a primeira entrevista desse livro é de uma esposa de um bombeiro, e ela conta que eles estavam dormindo, eles dormiam no corpo de bombeiros mesmo, ali próximo ao reator, e na madrugada, a explosão aconteceu a 1 hora da madrugada do dia 26, foi um sábado, se eu não me engano. O corpo de bombeiros todo foi alertado, só que ninguém sabia do que estava acontecendo. A única informação era que um reator tinha explodido, um incêndio tinha acontecido na usina de Chernobyl. Aí ela lembra que ela acordou, daí o marido dela falou: Olha, eu vou lá para a usina, a princípio tem um incêndio, daqui a pouco eu volto. Só que nessa primeira ida, como ninguém sabia e não tinha protocolo de segurança, se tinha, ninguém se importou em pegar ele, os bombeiros foram sem nenhuma proteção. Foram sem nenhuma proteção, assim, só foram com aquela roupa de bombeiros mesmo, chegaram lá perto do reator, que é onde a radiação, imagino que estava o maior grau, né? E aí ele ficou lá, daí depois ele voltou para casa e voltou ali para o Corpo de Bombeiros e depois de algum tempo ele sofreu as consequências, né? Ele foi direto para o hospital, começou a sofrer aquelas consequências e ela conta que no hospital, daí nesse momento todo mundo já sabia que a usina tinha sido explodida e tal, tinha acontecido esse acidente, não deixavam os parentes entrarem, mas ela conseguia se escapar ali e conseguia ver o marido. E ela conta, assim, o livro não tem nenhuma figura, assim, mas é bem explícito quanto a isso. Ela conta que o marido dela começou a inchar, começou a descascar e em certo momento, lascas dos órgãos dele, fígado, pulmão, começaram a sair pela boca, assim. Ele começou a tossir e começou a sair essas lascas de órgãos internos por causa da radiação. Claro, é bem diferente desse efeito que tu falou, o estocástico, eu acho, né, que é o durante um É, longo período. Esse é o mais o, direto, né? É o determinístico, com certeza. Esse É. determinístico também ele tem algumas coisas importantes, né? Eu preciso saber também a quantidade de radiação que a pessoa foi exposta e o tempo Aham. de exposição dela. Então, no caso desses bombeiros, com certeza eles ficaram muito tempo lá, porque o pior da radiação é isso, né? A gente não vê ela, Uhum. a gente não Sim, sente ela, né? A gente não tem como perceber ela sem nenhum equipamento. Então, a gente está ali exposto e não sabe. Então, com certeza, ele foi sim. exposto durante muito tempo a ponto de chegar no pior grau de efeito determinístico, né? Então, o Uhum. corpo também começa a querer, se o órgão dele começou a perder essas paredes, começaram a romper, o órgão entende Sim. aquilo como um corpo estranho e começa a colocar para fora, começa a entender aquilo como algo que não Nossa. é dele, né? Mas os Uhum. efeitos também dependem do tipo de radiação, né? E o tipo da Uhum. radiação da usina ali era o pior deles, porque a gente tem Uhum. radiações que não penetram tanto o nosso corpo e tem radiações que atravessam. E Uhum. atravessa, daí quer dizer que o efeito é muito pior, né? Porque ela pode ultrapassar qualquer Uhum. parte do nosso corpo e atingir qualquer parte que ela quiser. Mas tem radiação que não atravessa tanto assim, né? Entendi. Então isso foi o pior, né? Porque ele foi exposto ao pior tipo de radiação durante provavelmente um tempo muito grande. Então a Uhum. consequência ali, a morte é praticamente certa, né? Sim, sim. E além desses órgãos, ele começa também a perder a lucidez também. Então, o Sim, cérebro sendo um órgão também, ele começa a se deteriorar e não tem como ter a vida após aquilo, né? E com certeza. o interessante é que dessa entrevista, essa moça, ela estava grávida.
Ela estava grávida do bombeiro e mais por isso as pessoas, as enfermeiras não deixavam ela entrar no hospital, mas como eu falei, ela conseguia se escapar assim, e falar, não, como que não, eu quero ver meu marido e tal. E a menina dela acabou nascendo morta já, né? Sim. Nascendo já sem vida, assim. Então, e até eu acho que essa história aparece na série, eu não sei se tu chegou a ver a série sobre Sim. isso. Eu vi a série. Na verdade, eu não sei porquê, mas eu só não vi o último episódio ainda. Eu comecei a ver, Sim. eu acho que eu parei, sei lá, por algum motivo para não ver, não pude ver o último e Uhum. nunca mais retomei. Mas essa parte eles contam bem no início ali Uhum. da série. E é isso, até também é outra coisa, né? Quando tu tá grávida, né, se recomenda muito que não se faça exames, por exemplo, que tenham radiação. Uhum. Porque Sim. nos primeiros meses de gestação, que é a parte da formação, né, do ser humano ali, a gente tem também uma sensibilidade muito grande. Então, qualquer coisa que Sim. interfira nesse processo de formação, e a radiação é um potencial meio assim para interferir, né, a gente tem que Uhum. evitar. Porque daí, no processo de formação, pode acontecer algum erro e ia ter algum problema futuro. Ela, com certeza, foi exposta a uma radiação muito grande também, porque ela estava perto da usina e ainda não tinha os protocolos de segurança, né? Então, Sim, com sim. certeza, foi ocasionado por causa da radiação, né? Eles falavam que essas pessoas que tiveram expostas ao reator ali aberto, elas viram uma mini usina nuclear em aberto, porque elas emitem radiação também. Então, imagina, claro, ela iria ficar perto do marido dela e tal, mas o Sim. efeito que teve foi a menina dela nascer já sem vida, né? E talvez já Até nasceria sem porque, vida, que nem tu falou, o ambiente já estava sim, contaminado ali, tudo em volta. sim, até porque esses bombeiros que chegaram mais próximos da usina, né, eles Uhum, provavelmente, partículas radioativas provavelmente ficam no corpo, tu pode uhum, ter respirado, tu pode ter engolido, alguma coisa assim, e aquilo ali é um elemento radioativo, né, é uma fonte radioativa. sim. Se tu engole, se tu respira, ele fica dentro de ti, tu passa a ser um emissor de radiação, né, que é basicamente o que Uhum, acontece na medicina nuclear. Na medicina nuclear, uhum, o tratamento terapêutico de alguns tipos de câncer é o paciente ingerir o material radioativo numa dose controlada, obviamente, onde o uhum. material radioativo fica dentro do teu corpo emitindo radiação e matando aquela célula cancerígena, né? Ah, essa Então ele é seria a quimioterapia, é isso? não, a quimioterapia, ela não, na verdade, não envolve radiação, né? O que envolve radiação é a Ah, tá. radioterapia. A Entendi. Entendi. quimioterapia, desculpa, essa que eu falei agora da medicina Uhum, nuclear, são terapias, por exemplo, assim, a gente chama uma delas de iodoterapia. A gente pega o uhum, iodo na forma radioativa, né? Tu ingere esse iodo via oral a tireoide, o câncer de tireoide, uhum. né? A tireoide em si, ela tem uma afinidade muito grande com o iodo. Então, Sim. o que acontece? Ela começa a consumir aquele iodo que tu ingeriu. Só que aquele iodo é radioativo. É como se Ah, fosse um entendi. cavalo de Troia, entendeu? Eu dou uma Sim, coisa que o sim. órgão quer, só que ela é radioativa. Então, ele começa a ingerir aquele iodo radioativo, ele está Uhum. emitindo radiação e matando todas as células. Então, tu acaba matando todas as células cancerígenas também. Pois é, e no livro comentam também que tem a questão do iodo, que, bom, o Uhum, desastre acontece e ninguém sabe o que fazer, nem o governo. Tanto é que quando o desastre acontece, eles tiram as pessoas das cidades próximas ali, de Chernobyl, de Pripyat, e falam: ah, daqui a 3 dias vocês podem voltar. Não peguem uhum, seus casacos, suas roupas, suas casas, vão estar tudo no lugar, a gente só vai tirar vocês daqui, a gente vai limpar a cidade. Daí eles falam que eles enterravam a terra que estava por cima. Eles tiravam a terra que estava por cima dos campos, assim, enterravam ela, aí limpavam o uhum. asfalto e tal, as casas, os telhados. Só que, claro, tudo era como fazer um band-aid numa fratura exposta, assim, sabe? Era Exatamente. impossível que isso desse certo. E uma das questões era o iodo, das pessoas tomando iodo, e esse órgão a tireoide também, tu comentou, eles comentam num livro, né, que é pela tireoide que eles conseguiam ver quanto de radiação a tireoide tinha, era algo assim. E era uma medição de
Roateng, alguma coisa assim, o nome da É, unidade. Röntgen, né, na verdade. É É uma isso. unidade de radiação, né, que a gente usa para radiação Entendi. do tipo dessas partículas, né, onde a gente Sim, tem e emissão de partículas. Né. eles começaram a medir do pessoal que estava em volta ali, ficaram impressionados, né? Tipo, a Sim, tireoide estava explodindo radiação e meio que deixaram de lado, assim, tipo, não tem o que fazer. exatamente, porque um dos elementos que foi produzido nessas reações, né, em cadeia foi o iodo 131. Então, se ele Ah, está no sim. ar e tu respira, ele vai direto para tua tireoide, né? E é só que uma Nossa. concentração enorme, né? Não é uma concentração do tipo terapêutica, né? Sim, sim, uma concentração fora do normal que vai te fazer mal, não combater o que está Exatamente, acontecendo. E é exatamente. louco, o livro todo, claro, ele fala de depoimentos de pessoas, a maioria de pessoas da Bielorrússia, da Rússia, né, russos, que tinham muito Sim, orgulho do país deles e tal. E só que é impressionante o despreparo, né? Em certo ponto do livro, um entrevistador fala que os japoneses, eles demoram em torno de 12 anos para construir uma usina. Os russos construíram essas, inclusive essa de Chernobyl, em 2. Então, bah, assim, além de não ter os preparos ali de segurança na hora, uma coisa que é para ser construída em 12 anos, ser construída em 2, porque aquela época era a União Soviética, era potência, eles queriam ser melhor em tudo e não baixavam a cabeça para nada, acabou acontecendo o acidente, né? É bem previsível que o acidente tivesse ocorrido. Aí eu não sei se tu sabe também, Fabrício, eu hum, ficar meio... eles falam que é uma falha de segurança no procedimento de segurança, né? E eu não sei se eles conseguem sim. atrelar isso a uma falha humana ou é um conjunto de fatores que fez com que a explosão acontecesse. Assim. A falha inicial foi o projeto. Ah, Que sim, nem sim. mesmo tu falou, foi construído muito rápido, só que para Uhum, esses projetos que são de alto risco, né? Eles têm um uhum, protocolo de segurança muito bem estabelecido, né? E aí, justamente no dia que eles foram fazer uma manutenção, eles foram fazer um teste de segurança para testar os uhum. protocolos de segurança que eles tinham na teoria. Só que na prática isso não deu certo. E tinha Entendi. uma falha no projeto de construção, ali no projeto de segurança, porque o que eles forçaram, né? Eles forçaram uma Uhum. queda de energia elétrica, que é uma possibilidade muito grande, né? E Sim. nessa queda de energia elétrica, existia um protocolo para que a usina continuasse a funcionar por algum tempo, até que Uhum. a energia elétrica se restabelecesse. E o que aconteceu foi que, na queda de energia forçada, gerou Uhum. uma consequência que eles não conseguiram parar. E aí foi o erro Entendi. deles, porque daí não tinha Uhum. mais como parar aquela situação. E se eu não me engano, pelo que eu li numa época, teve um Uhum. problema também de falha humana durante isso, porque eles Uhum. fizeram esse teste meio que num plantão lá, e aí parece que estava tendo Uhum. uma troca de funcionários, e aí isso foi mais um motivo para o erro ter se potencializado. Né? Sim, sim. Dá para dizer que eventualmente aconteceria. Uma queda de energia, que nem Exatamente. tu falou, aconteceria, outra. Exatamente. E aí acabou acontecendo porque eles fizeram esse teste, e até na série, acho que é no primeiro episódio mesmo, aparece aquele cientista, não sei se ele é cientista, mas é um cara que, tipo, as pessoas estão falando para ele, olha, deu merda, explodiu, é um desastre, e o cara, não é possível, estão errados os medidores aqui que estão falando que a radiação tá estourando, estão errados e tal, e o cara firmemente acreditando que os equipamentos que estavam errados de medição e não a própria usina sendo explodida, né? Muito louco Se eu isso. não me engano, esse cara aí era o engenheiro da própria usina ali, né? O engenheiro É, responsável. Se eu não me engano, exato. era isso. Eu acho que era um cara na série bem, ele parece ser bem, claro, é óbvio que ele é vilão, né? Porque imagina o que aconteceu Sim. depois. Mas o legal do livro é que eles colocam a culpa disso na União Soviética, em todo o país. Porque o que aconteceu? Aconteceu a explosão. Aí, quem é que vai ser a pessoa que vai dizer para os níveis mais altos, sei lá, para o prefeito, para o presidente e tal, que tá dando merda? Ninguém quer ser essa pessoa,
todo mundo naquela época, como eu falei, achava que a União Soviética era a melhor coisa do mundo, quem vivia ali em volta, claro, e ninguém estava admitindo o erro. Tanto é que depois do desastre, como eu falei, deram 3 dias para as pessoas voltarem. Obviamente, as pessoas não conseguiram voltar depois de 3 dias àquela região e começaram a perguntar, tá, mas o que aconteceu? E as autoridades falavam, galera, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E teve um defeito lá na usina, mas não precisam se preocupar. Aí depois disso eles começam a contratar militares, pessoas que não necessariamente eram militares, mas que tinham condições de ajudar na situação, e começaram a mandar a galera para Chernobyl. Só que, tipo, de novo, sem equipamento de proteção, se tinham equipamentos, eles chamam de dosímetro, né? Davam Sim, dosímetros para um e outro, assim, às vezes uns que não funcionavam, o dosímetro ele mede a radiação, né? E isso. soldados iam para lá e muitos deles iam como voluntário, querendo ajudar a nação, querendo ajudar a União Soviética. Falando, não, eu vou ajudar. Aí eles falavam, mas tu vai estar exposto a muita radiação. Ah, não interessa, eu vou morrer com honra e vou morrer ajudando o meu país, a minha nação. Ou seja, um discurso muito assim, não democrático, da pessoa estar realmente num sistema e ela pensar, acreditar que aquilo é tudo na vida e, enfim, acabaram falecendo, tendo câncer. Alguns faleceram logo depois que voltaram e outros também desenvolveram enfermidades, passaram isso para a família deles, para as crianças e também acabaram falecendo, né? Eu não sei quanto ao livro, mas eu sei que a série teve muita crítica, né, da Uhum. própria Rússia, porque foi Sim. feita, se eu não me engano, ela é uma série americana, né? E Aham, aí, óbvio que foi utilizado um contexto onde eles atacam a Rússia por ser a sim. culpada na situação, né? E aí, se eu não me engano, até tinha uma ideia da Rússia produzir uma série que contasse a versão dela, né? Do acidente de Chernobyl. Imagina. Não, e no livro eles falam que, tipo, como os russos, a galera ali da União Soviética, eles não tinham informação verdadeira, eles começaram a consumir informação ocidental, tipo, dos Estados Unidos, de outros países de fora. E os outros países de fora falando, galera, a gente sentiu aqui os níveis de radiação. É realmente uma coisa séria. Aí a galera, não, a galera da União Soviética, não, tá louco, o que é isso? Sem problemas, foi Sim. só um errinho ali, não tem problema nenhum, sabe? Colocando aquele discurso que, tipo, não deu merda, sendo que deu. E, pô, depois de 30 anos, imagina, lançaram uma série onde falam a verdade. Essa série foi baseada nos depoimentos da galera que esteve lá, então, ou seja, mais verdade que isso não tem. E ainda a Rússia se sente como se o Ocidente estivesse colocando eles como vilão, assim, sabe? É muito Sim, bizarro, um país muito sim, uma bizarro. situação totalmente fora de controle no momento e eles, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, tipo, imagina as pessoas, né? O livro, basicamente, ele fala disso, né? O efeito que isso teve nas pessoas. E uma coisa bem interessante, eu não sei se concorda comigo, é a similaridade dessa situação com a situação que a gente está vivendo agora, com a pandemia. Por quê? Se trata de uma ameaça invisível, radiação, o coronavírus é uma ameaça invisível. Tem a questão toda de ficar longe de quem está afetado por aquilo, então radiação e coronavírus, as pessoas se distanciaram. A questão de ninguém estava preparado. Naquela época, há 30 anos atrás, ninguém estava preparado para, muito menos os russos, para esse desastre. E quando aconteceu a pandemia em 2020, também ninguém estava preparado. E o mais importante que eu vejo aqui é que os dois são causados pelo homem. Assim, por mais que tenha algumas dúvidas quanto à origem do coronavírus, né, foi causado pelo homem. Assim, foi causado. Se o homem não existisse, não haveria isso, sabe? Então, tipo, é Sim, muito bizarro as similaridades que tem. eu até já pensei justamente nessa similaridade, né? Logo que começou a pandemia, eu Aham. pensava assim, é exatamente como a radiação. Só a diferença, claro, que hoje um acidente radioativo, né, um desastre, alguma coisa assim, nós temos conhecimento sobre a natureza da radiação. A não ser que Sim. apareça uma radiação diferente que a gente não conheça ainda, mas isso é pouco provável.
Mas, assim, a gente tem conhecimento da natureza. Talvez a gente não Uhum, tenha recursos necessários para conter. No caso, por exemplo, do acidente de Goiânia, está contido, uhum, tá ok. Na hora ali foi um acidente, foi grave, mas a gente não tinha conhecimento e nem legislação que, uhum. que orientasse o uso da radiação. Então, foi Sim, a partir sim, ali do acidente de Goiânia que o Brasil começou a se mexer para ter uma legislação que regulamentasse, né, o uso hum, das radiações ionizantes. Então, a sim, mesma sim, coisa é a pandemia, né? Tipo assim, tá acontecendo, ninguém sabe exatamente como está uhum, a contaminação, quais são os efeitos para cada pessoa, e é invisível, né? uhum. De novo, é um inimigo invisível. Exatamente, essa tua comparação é exatamente o que eu Sim, pensei, assim, por ser da área de radiação, encontrei essa similaridade também. sim, tu não vê e é uma guerra que não, uma guerra contra o invisível, né? Contra algo que não dá para ver, não dá para ver onde é que tá. E isso Sim, piora tu muitas coisas. só sente Pode as falar. consequências, né? Exatamente como a É, radiação. só sente no final. O coronavírus talvez mais de imediato, mas uma radiação mais de imediato também, tu sente os efeitos. Cara, na série também aparece isso, né? A galera, esses militares, eles foram mandados para lá para tirar os pedaços de granito e de, enfim, os elementos que emitiam radiação eram concretos, assim que emitiam radiação, eles podiam ficar no telhado do reator durante 50 segundos no máximo, cada um deles. E aí, durante algum tempo, eles mediam o nível de radiação que aquela pessoa recebeu durante 3 meses trabalhando ali, e eles aposentavam, entre aspas, esse cara por invalidez, pagavam para ele. É engraçado que às vezes eles prometiam carros e apartamentos, e no fim pagavam alguma coisa, mas não era toda essa promessa, assim. E aposentavam por invalidez. Só que a galera, por ter esse espírito de nação, de querer ajudar, tinha gente que não ficava só 50 segundos ali em cima do telhado pegando. Tinha gente que ficava 2, 3, 4 minutos. E eles usavam os equipamentos de proteção, só que o equipamento de proteção ele era tipo um avental e a parte de baixo aqui da cintura ficava em aberto, assim, então que nem o que tu falou, o saco escrotal ali, ele recebe direto a radiação, então tipo, era o band-aid numa fratura exposta, assim, e a galera É, feliz da vida ali trabalhando. exatamente, né? Porque na verdade a radiação, se eles estavam no terraço ali, vamos dizer assim, né? Sim. A radiação tá vindo de baixo, né? Na Uhum. verdade, não tem muito que tu te proteger, primeiro porque não tem material suficiente para barrar essa radiação, né? Até, tipo Sim. assim, porque o chumbo, na verdade, ele barra, claro, mas ele não barra tudo nesse caso, nessa radiação específica. No Aham. raio-x, ele barra muito mais, né? Dependendo, claro, da Sim. espessura que tu tem de chumbo. Mas ali aquele equipamento de proteção era praticamente inútil e a Sim. exposição de 50 segundos era altíssima. 50 segundos era o Nossa. limite, mas já sabendo que esse cara provavelmente vai ter um problema muito sério e provavelmente vai morrer, né? Sim, Porque é meio que 50 só para segundos dizer que desse tem. tipo de exposição. Exatamente. E outro, o cara vai 50 segundos, daí vai o outro, daí depois ele vai voltar e vai ficar mais 50 segundos. Ou seja, É. o cara vai ter alguma consequência muito grave, possivelmente fatal, com certeza. Sim, sim. E esses caras, eles aparecem na série, né, bem mais graficamente. Eles são contratados, os chamados liquidadores, para tirar das cidades ali em volta, das aldeias, as pessoas e os animais. Então, tipo, cachorro, gato que ficava para trás, eles matavam, jogavam numa Uhum, vala para uhum, não ter nenhum problema, tipo, desse bicho se reproduzir, vai passar radiação. Só que quando eles encontravam camponeses, assim, que viviam em aldeias isoladas, os camponeses, claro, sem um estudo muito grande, assim, e recebendo informação do país de que tá tudo bem, eles falam, não, não tem nada, não tem nada. Aí os caras chegavam com um medidor no leite que eles estavam em cima da mesa e, tipo, era um reator ali uma mini usina nuclear, o leite que ele tirou da vaca que estava lá fora, e o cara negava assim, não, não, eu não, eu tô bem, tá, os camponeses, claro, sem educação ali, sem orientação, falavam que estavam bem, assim como algumas pessoas acreditam que o coronavírus não dá em nada, assim, tipo, é tudo bem, não precisa usar exatamente. máscara e tal, que nem o nosso presidente, né?
Mas a radiação é isso até hoje, na verdade, né? Tanto que, por exemplo, Uhum. no hospital, tem muita gente que não sabe exatamente o que que é a radiação, né? E eu não estou falando de Sim. paciente, né? Eu estou falando de profissional que atua dentro do hospital. Não sabe exatamente o Uhum. que é a radiação, como que a radiação se comporta, né? Por exemplo, assim, se tu perguntar para, sei lá, umas 10 pessoas dentro do hospital, qual é a diferença da Uhum. ressonância para a tomografia, eu te digo que pelo menos metade não vai saber que ressonância não emite radiação. Na Sim. verdade, claro, Sim. ela emite uma radiação, mas é outro tipo de radiação. Ela emite uma radiofrequência, não é raio-x, Entendi. né? Tomografia Uhum. emite raio-x, ressonância não. E aí, tu vê que, tipo assim, a radiação é um assunto muito desconhecido, até hoje. Tanto que a física médica mesmo, que é uma profissão que está há alguns anos aí, né, já no Uhum. mercado, né? Pelo menos no Brasil, na PUC, né? Existe desde 93 a faculdade, e foi a Uhum. primeira do Brasil. Tem muita gente que não sabe o que a gente faz, e Uhum. é normal, porque não é também uma profissão extremamente divulgada, né? Vamos dizer assim. Sim. E Sim. tu vê um físico dentro do hospital, tu não tem noção do que ele faz ali. Porque também Uhum. tu não sabe o que que é um raio-x, né? O que que é exatamente, o que que tu Uhum. está fazendo. Eu vou fazer um raio-x, será que eu vou ter um câncer? Não, tu não vai ter um câncer, né? Justamente por causa disso, né? Porque já é um equipamento utilizado Claro. para medicina, né? E E- aí é isso, imagina um cara que Uhum. mora no interior, né, numa cabaninha ali, Sim. nunca que ele vai saber sobre radiação. Hoje, se eu mostrar um medidor de radiação para uma pessoa, as pessoas ainda Uhum. têm dúvidas, né? É verdade, é verdade. Boa relação. Em 2021, com toda a informação que a gente tem, a gente ainda não sabe, imagina os caras que viviam no Exatamente. governo que não divulgavam informação, eles realmente, ou pelo contrário, falavam que estava tudo bem, o governo falava que estava tudo bem, que não tinha por que se preocupar, faziam com uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrício. Tu acha que esse desastre, assim como vários outros desastres, por exemplo, o 11 de setembro dos Estados Unidos aconteceu e as medidas de segurança nos aeroportos triplicaram, assim, sabe? Foi um marco. Tu acha que esse desastre, ele de certa forma afetou as medidas de segurança que a gente tem hoje em hospitais ou não teve muito Na impacto? verdade, a nível nacional aqui, eu acho que não teve um impacto porque a gente ainda não estava tão desenvolvido assim. Mas com Entendi. certeza nas usinas nucleares, com certeza houve um impacto muito grande. A gente tem Uhum. diferentes tipos de usinas, né? Aquele lá é um tipo, tem outros tipos que são com materiais diferentes e tudo mais. Mas Sim, com certeza teve um impacto gigante, né? Mas não foi o primeiro também, né? Teve outros acidentes, mas que foram menores, né? Bem menores, né? Chernobyl é que sim. foi um absurdo, né? Extrapolou todos os limites. Uhum. Mas É, eles comentam. É. assim como eu te falei da questão do acidente de Goiânia, também gerou um Uhum. impacto a nível nacional muito grande. A nível mundial, é Sim. claro que não, mas a nível nacional foi um impacto muito grande a ponto de chegar na legislação do controle, né, do uso de radiações. Uhum. E esses controles que a gente tem nos hospitais hoje, eles, tu mesmo já deu uma resposta, né? Que nem todo profissional do hospital sabe como funciona. Então, por essa informação, já denota uma necessidade muito grande de um profissional como tu nos hospitais, porque tem que ter alguém que pelo menos saiba o efeito disso. Tu acha que tem alguma forma da gente ter acontecer algum tipo de desastre, claro, numa menor escala, em algum hospital, caso não houver alguma manutenção, algum erro assim? É mais difícil, hoje em dia é mais difícil, porque na verdade o que aconteceu em Goiânia era um tipo Uhum. de equipamento que ele tinha uma fonte dentro dele. E Sim. aí o que aconteceu? O problema de Goiânia foi que eles descartaram o equipamento sem retirar a fonte radioativa. Ah, Hoje, tu entendi. não descomissiona nenhum equipamento sem autorização da Anvisa e regulamentação, com um físico médico presente, né, com um Uhum. supervisor de proteção radiológica que assine e garanta todos os requisitos de segurança. Então, Entendi. a nível assim tão grande, é muito improvável porque a gente nem tem fontes tão potenciais de desastre dentro de um Aham. hospital.
Hoje a gente trabalha sim. com fontes muito menos prejudiciais, assim, a um nível Uhum, muito grande, né? Ele é literalmente só terapêutica, ela vem em doses, né? A gente vem com medidas restritivas já, muito bem uhum, regulamentadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM, que a gente chama, né? sim. Com supervisores de proteção radiológica, tanto na CENEM quanto no hospital, com o transporte bem... eu até, assim, uma opinião própria, e também eu não Uhum, trabalho com medicina nuclear, mas eu acho que o sim. maior risco está no transporte, porque daí tu transporta um material radioativo, o acidente é Uhum, muito provável, é claro que existem muitas medidas de segurança e tudo mais, mas sim. o risco do acidente ele sempre existe, né? E aí aquela Uhum, coisa, né? Sei lá, o carro bateu, a fonte ficou exposta, sei lá, entrou sim. num rio, espalhou pela água, e aí vai, entendeu? Isso Uhum, eu acho que eu vejo como um maior potencial de desastre, assim. uhum, Mas não seria uma coisa também, acredito, né? Não seria uma coisa sim. muito devastadora, né? E a fonte, tu diz, é o conteúdo de, de radiação que vai dentro do Na equipamento de verdade, raio-x, assim. não. O equipamento de raio-x, na verdade, ele é outra coisa, né? Essa Uhum, é uma importância, é uma diferente. É, é uma coisa que as pessoas normalmente não associam também, que para nós sim. ele é muito óbvio, claro, né? Mas assim, uma coisa é um equipamento de raio-x, outra coisa é um equipamento, é uma fonte de radiação. A fonte de Entendi. radiação é um elemento natural que emite radiação por si. Pega o Uhum, urânio 235, ele está na natureza e ele está emitindo radiação. Eu vou pegar ele para utilizar para o fim que eu quero. A uhum, fonte de. Isso é uma fonte radioativa. Eu não tenho como controlar a emissão de radiação dela. O máximo que eu posso entendi. fazer é proteger ela com um material que barre, tipo chumbo. Uhum, Envolver entendi. ela num invólucro aí de chumbo. Outra coisa é um tubo de raio-x. Um tubo de raio-x Entendi. é uma lâmpada, vamos dizer assim, Uhum, né? Ele funciona mais ou menos como uma lâmpada, só que ele emite uma radiação, porque a luz ela é uma radiação. E o uhum, raio-x, ele é uma radiação exatamente como a luz, só que ele tem uma característica diferente da luz, que é o comprimento de onda. E aí isso uhum, é um assunto mais longo. Mas assim, sim. a diferença é que eu não vejo e ele atravessa muito mais materiais do que a luz. A luz, se eu colocar a minha mão, ela não passa, ela faz uma sombra do outro lado. Se eu botar a Sim. minha mão, o raio-x passa, só que ele perde um pouco de energia e é assim que a gente consegue fazer uma imagem da minha mão. Só que daí é Ah, assim, entendi. só tem emissão de raio-x no equipamento de raio-x quando eu estou acionando ele. Então ele é um Uhum, equipamento elétrico. No momento que eu estou acionando, ele emite radiação. No momento que eu tiro da tomada, não existe mais a possibilidade de ele emitir radiação, porque não tem uma fonte sim. radioativa ali dentro. Entendi, Essa é a entendi. É por diferença. isso que quando tu vai tirar um raio-x, e até é engraçado porque quando eu ia tirar raio-x, quem estava operando ali, às vezes tinha alguns que ficavam atrás de uma barreira, tipo, Uhum. que ficava só com uma telinha, e tinha outros que ficavam ali do Aham. lado. Aí eu ficava pensando, esse cara, ele é meio vida louca, porque ele tá aqui do meu lado, ele devia estar lá atrás, mas ele tá aqui do meu É, lado. na verdade, não pode, né, ficar do teu lado se ele não tiver com nenhuma proteção. A gente Entendi, tem na regulamentação hoje que tu só vai ficar dentro da sala se tu precisar conter o paciente. Ah, é um paciente que não entendi. consegue ficar em pé, que não consegue, sei lá, levantar os braços e tem que levantar os braços no exame. Aí Sim. a pessoa que vai conter o paciente, ela vai usar os EPIs, que a gente chama, né, que é aquele que eu falei lá no Uhum. início, e vai, durante a exposição, ficar ali dentro da sala. Caso contrário, ninguém pode ficar dentro da sala durante a exposição, né? Ninguém, Entendi. nem familiar, nem o próprio profissional, ele tem que ficar atrás daquela barreira, e aí as pessoas ficam meio, parece que com medo disso, né? Ah, por que que eu vou Aham. ficar aqui exposto e tu vai ficar aí atrás? Claro, tu tá fazendo uma exposição, duas no máximo. O cara tá fazendo Sim, 50 exames por dia, né? Então, tipo assim, imagina a quantidade de exposição que ele teria se ele ficasse dentro da sala todo dia fazendo exame. Tu vai ter uma ou duas, que com certeza não vão te gerar efeito nenhum, né? aham, E aí o cara vai aham. ter que fazer 50 por dia numa semana, ele vai fazer 250, imagina, aí a probabilidade de risco aí Sim, já é muito maior, né?
É o efeito cumulativo que tu tinha comentado, né? E tem esses Exatamente. profissionais, além de se proteger nesse momento, eles são orientados a, sei lá, ter algum outro procedimento, tomar alguma coisa, algo que possa retardar esses efeitos, assim, ou não? É realmente a Hum, proteção do hum, momento. Não, se existia antigamente uma ideia de que tinham algumas coisas que tu podia fazer para evitar os efeitos da radiação, mas é tudo mentira, na verdade, né? Foi, Uhum. tipo assim, foi provado que não tinha efeito nenhum. O que a gente Sim, faz, aí entra o físico médico, né? A gente tem estratégias de segurança, né? A gente tem o treinamento desse profissional para ele entender qual é o risco e como ele se protege ao máximo, né, da exposição à radiação, porque não é ele que tem que ser exposto, né? Ele só tem que sim. operar o equipamento. Inevitavelmente ele vai ser um pouco exposto em algumas situações, mas a quantidade é mínima. A utilização Uhum. do dosímetro, que é aquela mesma lá que tu falou lá no Sim, caso de sim. Chernobyl, só que aí cada um tem o seu, a gente faz uma medida mensal da dose recebida. Se ele Uhum. chega num nível alto, perto dos valores que a legislação recomenda, aí a gente afasta o profissional para que ele não tenha mais a exposição, para que ele não chegue naquele limite, entendeu? Ah, Então a gente entendi. sempre mantém um protocolo de segurança para que o profissional não chegue num limite de exposição que eu sei que vai ter algum efeito. Hum. Então ele Deve é ser raro, orientado né? é muito raro. Na verdade, assim, os Uhum. dosímetros que vêm com uma medida todo mês, os profissionais de raio-x convencional, tomografia, mamografia, esses equipamentos mais simples, todos eles vêm zerados. Entendi. Exceto no caso de, esse mês eu tive que conter umas 5 ou 6 crianças, porque criança é é o mais difícil Uhum. de fazer exposição, né? E aí aí a dose dele chegou lá em 0,1. Só que o limite Uhum. mensal dele é muito maior do que isso. 0,1 é tipo é o mínimo, entendeu? É uma Sim. coisa muito pequena. Então, tipo assim, não existe basicamente, eu não posso dizer que não existe, né? Mas o Uhum. risco ele é mínimo para o profissional hoje. O maior risco na minha área, por exemplo, na área do Uhum. radiodiagnóstico, ele está nos procedimentos de hemodinâmica, porque daí a Uhum. hemodinâmica é um outro tipo, né? Na verdade, ele está emitindo o mesmo raio-x, só que ele emite de forma contínua. No raio-x Sim. convencional, tu tem uma exposição como uma foto. É um tempo de exposição de 0,0 segundos, 0,02 segundos, por exemplo. Entendeu? Na Entendi. hemodinâmica, não. O médico, ele aperta um pedal, como se fosse um acelerador, assim, e ele fica Uhum. emitindo radiação constante porque ele precisa ver o movimento do material dele dentro do paciente. E ele precisa acompanhar Hum. o movimento desse material que ele injeta dentro do paciente. Então, Tipo isso aqueles exige um exames de tempo de contraste, exposição muito assim. maior. Aqueles. Exatamente, exatamente. Entendi. Ele bota um Uhum. contraste dentro e fica expondo para ver por onde aquele contraste está passando, vamos dizer assim. Se Uhum. ele está passando, né? Porque o procedimento de hemodinâmica é o quê? Tu vê se tem alguma artéria entupida, alguma coisa assim. Um dos tipos é Sim. esse, né? E aí, se Uhum. tu bota um contraste ali e ele para, tu sabe que é ali que tu tem que agir. E aí tu também tem que ver o teu material chegando lá e fazendo o que tu tem que fazer, né? Então o nível de Entendi. exposição é muito maior, os efeitos são muito maiores, eles existem. É claro que antigamente existiam muito mais, hoje com os recursos de segurança que a gente tem são muito menores, né? E a Uhum. atuação do físico médico na radioproteção desses profissionais também é muito maior, né? Entendi. E aqueles equipamentos de ecografia, eles Uhum. têm radiação ou não? Não tem nada, nenhum Aquilo ali componente. só trabalha com ultrassonografia, ou seja, uma radiação sonora, né? Porque o som, Ah, entendi. né, ele é uma energia, né? Ele Uhum. é uma energia que se propaga no ar, mas não é raio-x, né? Não tem efeito Uhum. nenhum, na verdade. Ele é só um som, né? Só que daí Ah, ele tem entendi. uma escala de frequência bem diferente da nossa voz, por exemplo, do som que a gente ouve. Então a Sim, gente sim. trabalha com uma outra onda sonora, mas ele não tem nenhum efeito, Uhum. nenhum risco, isso aí com certeza não tem nenhum problema. Ainda mais a ecografia, voltando à questão do começo, né, que tu falou onde a pessoa, quando é um bebê, ela tem
possibilidade de receber mais, né? Então, eu acho que até foi imaginado fazer algum procedimento que possa ver o bebê dentro da barriga, que não seja um raio-x, né? Mas Exatamente. sim algo menos nocivo, né? Exatamente, a ecografia ela não oferece nenhum risco, né, para a Aham, gestação, né, porque na verdade ela é uma onda sonora que tu transforma em imagem. Ela tem sim. a gente emite uma onda e recebe uma onda de volta, né, como se fosse um Uhum. reflexo. E aí a gente tem nisso um sinal, e esse sinal é convertido em imagem. Então não tem essa onda sonora, ela não vai entrar no teu corpo, destruir a tua Sim, célula, como a radiação pode fazer, entendeu? entendi. Entendi. Bah, Fabrício, muito obrigado aí. Tu deu uma aula aí para mim e para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Achei bem legal. Dá um puta embasamento pro que a gente vê no livro, né? Já dando a minha opinião do livro, que acho um livro muito foda. Indico as pessoas a lerem esse livro para entender o que aconteceu. Como eu falei, depois de 30 e poucos anos, a gente está vivendo mais uma consequência de algo humano, que é o coronavírus. Então, por mais que a gente tenha toda a tecnologia disponível, a gente ainda é afetado pelos nossos próprios erros quanto seres humanos, como foi o desastre de Chernobyl, com erros de seres humanos. Para quem não está muito afim de ler o livro, talvez, em certos momentos o livro ele é bem maçante, porque ele fala das entrevistas e não tem uma história linear. Não tem o começo da explosão, depois a metade, depois as consequências. É cada pessoa falando da sua experiência. Então, cada pessoa, às vezes, começa a falar dos efeitos depois da explosão, outras pessoas começam a falar da vida antes da explosão e depois, que é muito diferente. Então, em certos momentos, ele é um pouco maçante, mas, de novo, ele é muito direto, muito sincero e dá para realmente ver a realidade do que aquelas pessoas viveram. E para quem não quer ler o livro, veja a série, pelo menos, da HBO, Chernobyl, que fala também, bem baseado no livro, essas histórias. Claro, eles não colocam todas as histórias que são colocadas no livro, porque são muitas, mas as principais, como eu falei, da esposa do bombeiro no começo, e entre outras, e várias, e algumas consequências também. Tu falou que tu não viu o último episódio da série. O último episódio, ele é o episódio do tribunal, assim, do julgamento. Isso, Então é bem exato. legal para ver as consequências, assim, aquele cara que estava negando o que estava acontecendo, ele aparece assim no tribunal já praticamente morto, né? Porque ele recebeu Uhum. altas doses de radiação. E é bem legal esse episódio. Muito obrigado, Fabrício. Se tu quiser dar tua rede social aí, teus contatos. Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar da minha área, né? Eu sou meio apaixonado aí pela área de radiações. E se tudo der certo, futuramente aí eu vou entrar para algum meio aí para dar aula, porque eu gosto muito de falar, gosto muito Boa, de boa. desmistificar algumas coisas, né? E eu acho Uhum, interessante só nada a ver assim, né? Mas eu sigo um perfil no Twitter que ele se chama uhum. Chernobyl Status, e ali mostra o quanto Chernobyl está salvo. E em 25 de abril de Nossa. 2019, eles fixaram um tweet, né, que ele estava Uhum. 1,1% salvo, né? E Nossa Senhora. eles vão atualizando direto o quanto tá salvo, né? Tá seguro, vamos dizer assim, né? Uhum. E para quem quiser seguir a página, vai acompanhar durante muitos anos a página e não, acho que a Sim. gente com certeza a gente não vai ver, sei lá, 10% de Chernobyl é, Pai. é, livre de radiação, né? Porque a nossa vida não permite que a gente tenha o tempo de Que vida foda não isso. chega nesse. Sim. Mas é isso. Quem quiser, não tenho muito. Eu não falo muito sobre radiação no meu perfil do Instagram, mas se alguém quiser me seguir lá é Fabrício Garrafiel. Ah, E bah, eu mas agradeço o convite aí. isso é foda da questão da cidade, né? Porque tu imagina uma cidade inteira que tá 1% Uhum. salva depois de 30 e poucos anos. Então, Exatamente. tu vê Imagina o quanto tempo não efeito, vai né? demorar, né? É aquele Exatamente. negócio, quanto mais tempo passa, fica maior essa explosão, né? Maior o efeito da explosão, porque tu vê a magnitude da explosão não indo embora depois de 40, 50, 60 anos.
Exatamente. É aquela coisa da meia-vida, né? Vai demorar muito ainda, porque o urânio tem uma meia-vida absurda, então até encerrar, né, acabar todo aquele material ali, toda aquela atividade, nossa, milhares de anos, né? Sim, e tem pessoas que pagam para ir para lá, tem atividades Exatamente. turísticas lá. Claro, com todo o cuidado, a princípio, partindo do princípio que tu tá indo lá, não é um cuidado já ir lá para comer. Exatamente. Mas tem essa galera que gosta de ver esses ambientes meio fatais assim, da história. Exatamente. Valeu, Fabrício, obrigado aí pela conversa e valeu, pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.